2010 foi um ano especial para as mulheres brasileiras. Após 8 anos de várias e importantes conquistas, uma mulher foi eleita presidente da República pela primeira vez em nossa história. A mídia e as mulheres no poder foi o tema da 7ª edição do Seminário Nacional A Mulher e a Mídia. A Mulher e a Mídia 7 começou na sexta-feira, dia 2, com um evento especial. A projeção exclusiva do filme Reze para que o Diabo Volte ao Inferno, da diretora Jeanne Hetker, documentário vencedor do Festival de Tribeca em 2009. O filme mostra a fantástica história de mulheres liberianas que, cansadas de perder os seus para uma guerra insana, assumem a tarefa de fazer o país viver em paz. Unidas, elas formam uma inabalável resistência pacífica e conseguem pôr fim à luta armada apenas com suas roupas brancas e a coragem de suas convicções. A demonstração dessa força se refletiu na eleição de Ellen Johnson Sirleaf, primeira mulher a presidir um país africano. Um filme muito impactante que mostra que as mulheres, quando elas acreditam e perseguem o objetivo, elas têm força, conseguiram superar as diferenças e construíram a unidade em busca da melhoria das condições de vida do seu povo, da liberdade do seu povo e da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As mulheres no filme mostraram que têm o poder de revolucionar, de mudar as coisas, de mudar o mundo e de mudar uma história. É com muito orgulho, com muito prazer que a gente vê aquelas mulheres da Libéria começando um processo que inicialmente eu diria que é defensivo e que depois se torna ofensivo no sentido de potencializar forças para alcançar a transformação da sociedade. É o poder da consciência, é o poder do coletivo enquanto força para mudar a situação política. Após o filme, com a participação do público presente, teve início um debate sobre as mulheres no poder. A mesa inaugural foi presidida pela cineasta Suzana Lira e contou com a participação da ministra da SPM, Nilceia Freire, das deputadas Benedita da Silva e Inês Pandeló e 3 representantes de países vizinhos, aqui presentes para a reunião especializada das mulheres do Mercosul, a REM. Las mujeres son el 50% de la población del mundo, así que un sistema democrático que no incorpore a todos no resulta democrático. Ahora, por ejemplo, en la Argentina, no hubiéramos llegado al momento que tenemos ahora con una presidenta mujer si no hubiera sido por una lucha de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, que se arrastra de hace muchos años. Em Uruguai, o movimento de mulheres, as mulheres feministas, vivemos toda essa emoção da presidência da Bachelet, logo da Cristina, agora da Dilma, com um entusiasmo bem especial, pensando que nesses países que são irmãos, que compartilham história, que partilham com nós uma vivência comum, desde mais de 200 anos, conseguiu uma mulher chegar nessa esfera do poder. Es una lucha que viene desde la época de las dictaduras. Nuestros países de Latinoamérica tienen un antecedente de largas y sangrientas dictaduras y ya en ese momento las mujeres se incorporaron a los partidos y luego consiguieron también ellas que la democracia retorne a sus países. Y esa democracia hace que las mujeres vuelvan a pensar, a repensar qué hacer a partir de esa democracia y trabajar en las bases de los partidos, desde la formación de ellas mismas, la capacitación de ellas mismas, pero también en la interlocución con sus pares varones. A noite de abertura terminou com uma confraternização oferecida pelos organizadores do evento. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o Instituto Patrícia Galvão e o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM.
Na manhã seguinte, o dia começou cedo. Cerca de 400 mulheres já estavam a postos desde as 8 horas da manhã, esperando pela abertura do seminário. As reuniões aconteceram no Centro de Conferências do Hotel Novo Mundo, às margens da Baía da Guanabara. O Seminário Nacional A Mulher e a Mídia 7 foi formado por 5 mesas e contou com a participação de pesquisadores, jornalistas, sociólogos, cientistas políticos e mulheres de organizações sociais de luta pelos direitos das mulheres e feministas. Eu acho que o evento é muito positivo. Enfim, ele vem coroar uma série de eventos, não é? E eu acho que foi se construindo uma relação de proximidade entre ativistas do movimento de mulheres, profissionais de mídia, que eram muito distanciados há uns 10 anos atrás. E eu acho que essa série de eventos Mulher e Mídia contribuiu para facilitar o diálogo, para que o diálogo flua. Agora, este em especial, eu acho que tem um significado histórico no momento em que nós temos uma mulher eleita presidente do Brasil. A primeira mesa debateu o tema A Mulher e a Mídia, as diferenças como desigualdades? Em evidência, os preconceitos e estereótipos que ainda pontuam o tratamento dispensado às mulheres quando elas e as temáticas a elas relacionadas viram protagonistas em cenários de disputa de espaços de poder. Existem muitas possibilidades de mudança no Brasil em relação a essa questão da mulher. Em primeiro lugar, porque os movimentos de mulheres têm se organizado para combater esse uso estereotipado da imagem da mulher na mídia. E, em segundo lugar, pela questão mais óbvia, que entendo uma mulher no cargo mais importante da República, é possível que outras mulheres que também têm uma participação importante na sociedade passem a ser elas mesmas modelos para a maioria da sociedade. Evidentemente que essa eleição vai nos fortalecer na nossa luta, mas não podemos tomar a eleição como um ponto final de chegada. Pelo contrário, nós temos que tomar essa eleição como um momento no qual a nossa luta ganha um potencial, uma possibilidade maior. Não só porque a Dilma é uma mulher, e isso tem uma representação muito importante, como eu disse, mas também pelo campo político no qual ela está situada, no seu compromisso com a transformação desse país, com a justiça social. E na nossa perspectiva feminista de luta, é uma perspectiva feminista de luta de emancipação das mulheres com justiça social. O monitoramento da mídia. Tema da segunda mesa que destacou a mídia no processo eleitoral. Foi discutida a discriminação que ainda persiste na mídia em relação às propostas de políticas para as mulheres. A questão da mídia é pelo papel que a mídia tem na formação de opinião, na formação das mentalidades, da cultura. Então, nesse sentido, ver qual é o papel da mídia, voltando seu olhar, né, para a ocupação do poder pelas mulheres, é muito importante ressaltar isso que não tem sido visto e que é uma novidade no Brasil. Eu não acho que a mídia discrimine a mulher propositalmente. Eu acho que ela vê pouco a mulher. E isso é um reflexo da sociedade, sim, mas também a mídia é um pouco refratária por conta do pensamento que está instalado. O pensamento que está instalado, o raciocínio que está instalado, a lógica, é uma lógica masculina. E a consequência disso é que a imprensa vê pouco a mulher, mas não vejo isso como uma discriminação intencional. Campanhas e candidaturas de mulheres, possibilidades e obstáculos, foi o tema da mesa de número 3. Entre os vários assuntos abordados, destacou-se a diferença de tratamento dispensado nos partidos políticos aos candidatos homens e às candidatas mulheres, principalmente no que se refere ao financiamento de campanha. Eu acho que tem, de fato, um conjunto de aspectos relacionados aos partidos políticos, ao sistema eleitoral,
que dificultam a vida das mulheres, mas eu não compartilho essa ideia que fundamentalmente o problema é do discriminação ou do machismo dos homens que estão dentro dos partidos. Eu acho que o problema é que existe uma lógica partidária que ela se construiu muito a partir das dinâmicas masculinas, porque as mulheres não estavam nesse espaço, foram vetadas de estarem nesse espaço. Mas quando as mulheres estão nessas direções, elas também raciocinam de acordo com essa lógica. Então, não só é necessário que nós possamos dar visibilidade a aspectos da vida humana e social que foram invisibilizados e não são considerados como, digamos assim, aspectos dignos da política, como também eu acho que não há como ampliar a participação das mulheres no poder sem que se mudem algumas das situações e condições que as mulheres estão dentro da sociedade, né? Para que a mulher tenha uma presença mais forte na política, as mulheres precisam pressionar, então, os seus partidos, demandar dos seus partidos que haja estratégias ou iniciativas para favorecer a inclusão delas, que passa tanto pela questão da seleção, então nós temos que selecionar mais mulheres, mas nós precisamos também, os partidos, eu estou falando aqui, precisam também dar condições de disputa iguais entre homens ou mais equilibradas entre homens e mulheres. E aí a questão do financiamento é um fator preponderante. Na mesa 4, o debate girou em torno do tema comportamentos e percepções da sociedade sobre as mulheres na política. Um estudo do comportamento da população em relação à candidatura de Dilma Rousseff e as temáticas específicas das mulheres durante as últimas eleições presidenciais. O ponto de partida para as colocações foram 2 pesquisas-estudos feitas, a primeira pelo consórcio Berta Lutz e IBGE e a segunda pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC. Esse encontro foi, de todos os 7 encontros, talvez o mais interessante, o mais importante, por causa da coincidência da eleição e o tema. Esse encontro foi focado na questão de mulher e política num ano que se elegeu uma presidente mulher, onde houve uma outra candidatura importante de mulher, e a discussão dessa vertente com mídia é importantíssimo. Nós tivemos aqui representantes de mais de 20 estados, das principais correntes do pensamento feminista brasileiro e do movimento de mulheres. Tivemos a participação de pesquisadores especializados nessa área de eleição e, portanto, o volume de informação factual, os dados empíricos trabalhados, é o primeiro evento depois das eleições que tantas informações foram afloradas, tantos questionamentos foram feitos e ficou muitíssimo claro o papel das mulheres, do movimento de mulheres, do feminismo, neste processo político que nós estamos vivendo nesse momento. A gente percebe que não foi à toa, talvez que agora temos uma mulher presidente, né? Quer dizer, há uma maturidade no país e do movimento de mulheres, do movimento feminista, que durante muitas décadas batalhou por muitas questões para que se chegasse a esse momento. Isso fica bastante claro no nível dos debates que houve aqui e nessa mesa de encerramento, então isso ficou bastante evidente. O Horizonte Futuro, Mulheres no Poder e a Mídia foi o tema da mesa de encerramento, presidida pela ministra Nilceia Freire, que contou com a presença de importantes lideranças de mulheres e feministas. Um dos debates fundamentais que a gente tem tido nesse momento é exatamente como que a sociedade pode se relacionar com a mídia de uma forma democrática. Muitas vezes os meios de comunicação reagem a qualquer debate sobre o conteúdo da mídia, sobre o monopólio que existe efetivamente na mídia no Brasil hoje, como se isso fosse uma quebra de democracia. Não, nós queremos uma democracia que atinja mais gente. Um seminário como esse, ele coloca essa pauta de uma maneira bastante importante e do ponto de vista de que, para as mulheres, é muito importante que a gente discuta a forma como a mídia lida com os conteúdos das mulheres, repete preconceitos, reafirma de uma maneira, às vezes explícita, às vezes subliminar, uma ideia de subordinação das mulheres. Nós queremos discutir isso. Nós queremos ter um espaço para discutir. E nada melhor do que reunir as mulheres que debatem
essa questão, as mulheres que estão nos movimentos sociais, juntar pessoas que estão refletindo a partir da sociedade civil para poder pensar como que nós podemos ter um novo marco dos meios de comunicação que tanto discuta a democracia do ponto de vista da estruturação desses meios, quanto também da capacidade e das condições que a sociedade tenha de se representar de uma maneira mais plural nos meios de comunicação. Ao final, em seu discurso de despedida, a ministra Nilceia Freire fez uma avaliação dos 7 anos do seminário A Mulher e a Mídia e da atuação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres ao longo desse período. Destacou a importância de se continuar a luta e conquistar mais e melhores espaços. O legado que a Secretaria deixa não está somente nos seus acertos e nas suas conquistas, mas também naquilo que está representado pelas suas dificuldades, pelos obstáculos à sua atuação, de maneira que a gente possa olhar para esta institucionalidade e, a partir desse patamar, pensar a institucionalidade para o futuro, a institucionalidade para esse futuro próximo que começa no dia 2 de janeiro. A luta das mulheres para mudar a sua relação com os meios de comunicação já não é apenas histórica. É necessária e agora, mais do que nunca, é real, porque, sobretudo, a história continua.